Ouçam bem, não começou aqui na terra, o nascimento de Jesus não começou aqui na terra, começou no céu. Porque antes mesmo de Deus criar o universo, houve uma reunião no céu, uma reunião da Trindade, e ali eles então traçaram o plano da redenção. Começou no céu. O plano da redenção foi traçado, foi feito com a Trindade. Quando então decidiram que a segunda pessoa da Trindade deveria se encarnar, deveria vir ao mundo, deveria habitar em nosso meio, assumir o nosso lugar, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu como o Rei da Glória, para sentar-se à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, o nascimento de Cristo teve início no céu. E quando a história começa aqui na terra, desce do céu para a terra, o nome de Jesus é anunciado lá no Éden, pelo próprio Deus, quando Deus diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. É ali que começa historicamente o plano da redenção para os seres humanos. É ali que começa a promessa do nascimento de Jesus Cristo lá no Éden. A história prossegue e Jesus é anunciado como o descendente de Abraão, cuja descendência seria tão numerosa como a areia que está na praia. E o Antigo Testamento, em todo ele, vai apresentar Jesus de forma figurada, porque Jesus está, irmãos, desde o início, desde o Gênesis ao Apocalipse, todos os livros da Bíblia, Jesus está ali. Você pode ler Gênesis, Jesus está ali, de forma figurada. E assim, os escritores do Antigo Testamento vão apresentando Jesus de forma figurada, de forma representativa. Por exemplo, Jesus é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus também é representado pelo maná que caiu do céu, era uma figura de Jesus. Jesus também é representado pela água que brotava da rocha, era uma figura de Jesus. Jesus também é representado pela nuvem, aquela nuvem que conduzia o povo de Israel pelo deserto, quando por ocasião daquele sol casticante do deserto, durante o dia estava uma nuvem que servia de sombra para a nação de Israel. Aquela nuvem representava Jesus, tanto quanto a coluna de fogo que estava à noite, quando o povo de Israel precisava ser aquecidos pelas noites frias do deserto, e também ao mesmo tempo iluminava o caminho para o povo de Israel passar. Era uma figura de Jesus que estava presente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento prossegue. Nós temos mais representações de Jesus ali, como por exemplo o tabernáculo. O tabernáculo é uma representação de Jesus no Antigo Testamento. Não só o tabernáculo, como também um dos principais utensílios que estava dentro do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança também representava o Senhor Jesus Cristo. E não só a Arca da Aliança, como também os utensílios, as coisas que estavam dentro da arca, que era as tábuas da lei, um vaso que continha o maná e a vara seca de Arão que floresceu. Era uma representatividade
de Jesus no Antigo Testamento. Nós temos outras e outras, como por exemplo, Jesus mais tarde vai ser representado pelo templo, quando então deixa de ser tabernáculo e passa a ser templo. O templo também é uma figura de nosso Senhor Jesus. As festividades do Antigo Testamento também representavam Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento também representavam Jesus. O sábado também representava Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, tudo estava apontando para Jesus. Tudo estava direcionando para Jesus. Tudo no Antigo Testamento era sombra, apontava para Cristo, até que se chegasse à plenitude dos tempos, quando então Jesus nasceria de uma mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E assim a Escritura vai apresentando Jesus de muitas outras formas. O Antigo Testamento apresenta Jesus como um profeta semelhante a Moisés. Apresenta Jesus como um sacerdote superior a Arão. Apresenta Jesus como o rei, herdeiro do trono de Davi, cujo reino jamais se acabaria. E ao finalzinho do Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como o rebento de Jessé, como a raiz de Davi, como o leão da tribo de Judá. Você está entendendo, irmão, que Jesus está em toda a Bíblia? O Antigo Testamento nós temos várias representatividades de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento foram usados para falar a respeito do nascimento, da vida de Jesus. Dentre tantos profetas, podemos destacar o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, e ele apontou dizendo que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz. Aleluia. O Antigo Testamento vai se desdobrando e a revelação vai progredindo, e Jesus é apresentado como o sol da justiça, e é também apresentado como a brilhante estrela da manhã. Mas há um profeta aqui que eu devo destacar, especificamente o profeta Miqueias. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo vir, o profeta Miqueias foi usado pelo Espírito Santo de Deus para nos revelar que Jesus viria ao mundo, nasceria de uma mulher, de uma virgem, e disse até o endereço onde ele nasceria: na cidade de Belém da Judéia. Oh, aleluia! E então, diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel é enviado à cidade de Jerusalém, e lá na cidade de Jerusalém está um sacerdote, um homem já avançado em idade, que orava por muitos anos, aguardando um filho herdeiro, que seria o sucessor do seu trabalho sacerdotal. Porém, a sua mulher era estéril, a sua mulher já era avançada em idade. Então Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo avisa a Zacarias que o milagre está a caminho. Não importa se a sua mulher é estéril,
não importa se está avançada em idade, ela haverá de conceber, ela haverá de dar à luz a um filho, ele será o João Batista, e vai ser o precursor do Messias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. 6 meses depois, este mesmo anjo Gabriel não é enviado agora a Jerusalém, é enviado a Nazaré, na Galileia, e lá está uma jovem virgem, segundo os historiadores, de seus 14 a 16 anos de idade, chamada Maria, e o anjo aparece para ela, e comunica que ela seria a mãe do Salvador, e o nome dele seria Jesus, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E Maria agora não sabe o que vai acontecer, Maria não sabe o que fazer, porque ela é virgem, não tinha contato com nenhum homem, nenhum contato sexual. Maria é virgem, porém, ela é comprometida com José. Quando nós lemos a palavra desposada ali em Mateus capítulo 1 e versículo 18, é importante entender que a palavra ali é noivo, porém no casamento judaico significa casada. Maria estando desposada, ou seja, no meio dos judeus, o casamento funciona assim, ele tem 2 partes, a primeira parte é o noivado, porém quando alguém está noivo, já tem compromisso de quem está casado, então ela vai aguardar a segunda parte do casamento, que é o casamento oficial. Foi exatamente nesse ínterim, entre o noivado e o casamento, ela continuou virgem, ela não teve relação sexual com José, mas ela era casada. Isso aqui é importante, para ninguém dizer que Jesus é filho de mãe solteira, não. Maria estava casada com José, comprometida com José, porém era virgem, e ela não estava entendendo. Então interessante aqui, irmãos, que o anjo explica para ela o que vai acontecer. Sobre você, Maria, vai descer a sombra do Altíssimo. Oh, que coisa extraordinária, isso aqui é milagre, meus irmãos. Vai descer sobre você a sombra do Altíssimo. Oh, aleluia. E você vai conceber por obra e graça do Espírito Santo. Aquilo que foi planejado na eternidade, agora está sendo realizado ali, o milagre da concepção. E o anjo explicando para ela, dizendo que o menino haveria de nascer, e esse menino seria o Salvador, seria o Senhor, seria o Messias prometido. Então nos diz a Escritura que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Mas um fato curioso acontece aqui dentro desse contexto que li, que Maria e José moravam em Nazaré, na Galileia. Diz o texto sagrado, que eles moravam em Nazaré, na Galileia. Porém, a promessa do nascimento de Jesus não era para Nazaré. Era para onde? Belém. Não é Belém do Pará, viu, irmão? Belém de Judá, ou Belém da Judéia. Um dia o irmão disse assim: Jesus nasceu em Belém do Pará, né? Que coisa linda. Não, lá nasceu a Assembleia de Deus. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Agora imagina os senhores, de Nazaré a Galileia, dá aproximadamente 150 quilômetros. José e Maria estavam em Nazaré, mas a promessa do nascimento de Jesus apontava para Belém, da Judéia. Judéia é outro estado, Galileia é outro. Então Deus, que está sempre no controle da história,
ele vai mexer na estrutura do Império Romano. Sabe o que é que Deus faz? Deus ordena que o imperador César Augusto determina por decreto o recenseamento, a contagem da população, aquilo que o IBGE faz aqui no Brasil, onde então todos teriam que voltar ou ir à sua cidade de origem, à sua cidade natal. E através desse decreto, então José e Maria, que estão lá em Nazaré, agora têm que ir para a cidade de Belém. E é por esta causa que José, sendo belemita, ele vai para Belém e leva consigo a sua esposa Maria. Estavam comprometidos, não tinham relação sexual, mas ele leva consigo Maria. E agora eu fico imaginando aqui, irmãos, eu estava lendo esse texto e pensando, Maria estava como? Gestante. Maria estava gestante, quase nos dias de dar à luz a uma criança. Quantas gestantes nós temos aqui? A irmã? Quem mais? Tem mais alguém? Outra irmã lá? Então as senhoras vão entender bem, as mulheres vão entender bem o que eu vou dizer aqui. Irmãs, imagina uma mulher num estado de gestação de quase 9 meses, ter que fazer uma viagem de quase 150 quilômetros. Naquela época não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Naquela época só tinha o expresso beiçudo. E eu fiquei imaginando assim, Maria subindo no jumento, ter que viajar 150 quilômetros. Ô irmã, é difícil, não é, irmã? Você há de concordar comigo. Até os homens vão concordar comigo. É difícil. Uma viagem de 150 quilômetros montado no jumento, não é para qualquer um não. Mas Maria foi, e ela foi sem reclamar, e ela foi sem protestar. Ô irmão, deixa eu entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui esta noite. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Quem aqui quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então faça sem reclamar, obedeça ao chamado de Deus. Oh aleluia, porque a promessa dele vai se cumprir na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Oh aleluia. Ela foi sem reclamar, não tinha nenhuma lei que obrigasse ela a sair naquele estado de gestação, nem uma lei romana, nem uma lei judaica, mas ela foi, porque haveria de se cumprir na vida dela o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então José e Maria chegam na cidade de Belém da Judeia, mas quando chegam lá, não tinha lugar para Jesus lá, não tinha lugar. Por quê? Porque a cidade era pequena, todo mundo estava indo para Belém, por causa da decretação de ir para a sua cidade natal. As hospedarias estavam lotadas. Então José e Maria vai procurar um refúgio, um lugar onde os animais, os pastores levavam as ovelhas. Eu imagino, irmão, porque Belém, não sei se os irmãos conhecem lá, mas Belém é uma região desértica, de muita pedra, tem muita pedra, é uma verdadeira pedreira a cidade de Belém, e tem muitas grutas. E eu imagino que José e Maria foi procurar refúgio em uma daquelas grutas, e é exatamente ali que vai nascer Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é num berço requintado não, como nossos filhos nascem hoje, não, foi num coxo, numa cocheira onde os animais comiam. Não foi num palácio esplêndido não, foi numa estrebaria, numa manjedoura, que nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus. O Cordeiro de Deus nasceu no meio dos cordeiros. O Filho de Deus nasceu naquele lugar, aleluia, mas Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele nasceu longe dos holofotes,
A gente fica admirado hoje as pessoas em busca de holofotes, de status, de posição. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu longe dos holofotes, longe da fama, para ser o Redentor da igreja, o Redentor do mundo. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus? E quando Jesus nasce, naquela humilde manjedoura, naquela cocheira, naquele coxo, diz a Bíblia que quando ele nasce, um anjo vai proclamar aos pastores que ali estavam, nos pastos, nas pastagens, dar uma notícia para eles, e diz o texto, que o anjo falou assim para os pastores: não tenham medo, trago para vocês boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando o anjo dá esta notícia aos pastores, de repente o céu ficou cheio de anjos, aleluia, um coral de anjos, um exército angelical começou a cantar, irmã Mari, como esse coral aqui, oh aleluia, um grande coral cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Imagine comigo um coral celestial cantando para receber aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Se eu fosse você, dava um glória bem forte para Jesus esta noite. Pois bem, mais tarde entram os magos. Os magos vieram de longe, diz a Bíblia que vieram lá do Oriente, algum tempo depois, viu, irmãos? E nós imaginamos que seja aproximadamente 2 anos depois. Por quê? Porque foi exatamente esse tempo que Herodes inquiriu para matar os inocentes, as crianças. Ele ordenou a matança das crianças de 2 anos abaixo. Então é mais ou menos assim, já fazia uns 2 anos que Jesus tinha nascido. E mais, irmãos, os magos não viram uma estrela, os magos viram a sua estrela. Esta é a expressão que está aqui na Bíblia. Os magos viram a sua estrela, aquela estrela que foi profetizada lá em Números, capítulo 24, versículo 17, por Balaão. Era a sua estrela, já estava profetizada lá em Números, aleluia. E essa estrela não os leva a Belém, essa estrela os leva a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque em Jerusalém estavam as Escrituras, lá estavam os escribas que transcreviam, que escreviam a Bíblia, os escribas, doutores da lei. Então lá estava a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós sabemos quem é Jesus, é pela palavra de Deus que nós conhecemos o nascimento de Jesus, a vida, o ministério, o destino, onde Jesus está, é pela palavra de Deus. Então eles foram a Jerusalém. E quando os magos chegam em Jerusalém, eles perguntam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela, não era uma estrela, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando eles chegaram em Jerusalém, Herodes ficou eufórico, queria saber exatamente quanto tempo queria, quanto tempo dava isto. Os escribas que ali estavam, conhecedores da palavra, se lembraram: é em Belém, é lá em Belém que vai nascer o Rei dos Judeus. Então agora sim a estrela os leva, diz o texto bíblico, que a estrela os leva a Belém, mas não leva mais na manjedoura, porque Jesus não estava mais na manjedoura, Jesus estava na casa onde José e Maria moravam. Por isso que o presépio é um jogo de imagem, é um erro que está ali. Além de ser um conjunto de imagens de idolatria, há também um erro teológico sobre isso, porque os magos não foram quando Jesus era recém-nascido, eles foram 2 anos depois. Mas quando eles entram na casa, não na estrebaria, na casa, diz a Bíblia que eles viram o menino, eles
viram o menino, eles adoraram o menino, eles entregaram presente para o menino. Oh, aleluia! Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Quando eles entregaram o ouro, eles estavam dizendo assim: nós reconhecemos que tu és o rei. Quando entregaram o incenso, eles estavam dizendo assim: nós reconhecemos que tu és o sacerdote. Quando entregaram a mirra, estavam dizendo: nós reconhecemos que tu és humano e que veio para morrer, e morrer vicariamente, morrer em nosso lugar. Quantos podem glorificar o nome desse Senhor Jesus Cristo? Então Jesus Cristo nasce em Belém da Judeia, e diz a Bíblia que ele cresce em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Aos 12 anos de idade, na sua pré-adolescência, Jesus estava lá em Jerusalém, no templo, no meio dos doutores, escribas, doutores da lei. Estava confundindo os doutores pela sua sabedoria, como respondia às perguntas que lhe eram feitas. Aos 30 anos de idade, sendo carpinteiro em Nazaré, porque ele seguiu a profissão de seu pai, ele vai ao Jordão, para que as escrituras se cumprissem, e ele então é batizado por João Batista. Aqui Jesus dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que o ministério de Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, e até os mortos ressuscitaram. Quem é que faz isso se não é o nosso Jesus? Oh, ele merece ser adorado ou não merece? Quantos podem adorar o nome de Jesus? É por isso que ele disse: eu sou. Jesus tinha total direito, autoridade para dizer eu sou. E ele disse por diversas vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Quantos creem que Jesus é? Oh, aleluia. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascual. No livro de Levítico, ele é o sacrifício. No livro de Números, ele é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta do futuro. No livro de Josué, ele é o capitão invencível. No livro de Juízes, ele é o libertador. No livro de Ruth, ele é o parente remidor. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. No livro de Esther, ele é o benfeitor. Nos livros de Esdras e Neemias, ele é o restaurador. No livro de Jó, ele é o redentor que vive. No livro dos Salmos, ele é o socorro celestial. Nos livros de Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. No livro de Cantares, ele é o amado. Nos livros dos profetas maiores e menores, que vai desde Isaías até Malaquias, ele é o alvo verdadeiro. E no Novo Testamento ele continua sendo. Em Mateus ele é o rei. Em Marcos ele é o servo. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o filho de Deus. Em Atos ele é o ressurreto. Nas cartas das epístolas, que vai desde aos Romanos até Judas, ele é o cabeça da igreja. E no livro de Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que morreu, mas está vivo para a glória de Deus.
Adore ao Senhor, adore porque Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Eu sou, Ele pode dizer eu sou. Eu sou o pão vivo do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Oh, eu estou pregando um Jesus que é. Ele não mudou, Ele continua sendo. Ele não mudou e esta noite Ele está aqui para ser adorado. Eu estou sentindo a presença forte do Espírito de Deus aqui neste santo lugar. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e Ele foi realizando grandes milagres, portentosos milagres. Foi pregando o evangelho do reino, sobre o reino. Mas na hora que Ele haveria de glorificar ao Pai, na sua última semana aqui na terra, Ele sobe para Jerusalém. Diz o texto bíblico que ali Ele chora, ali Ele sangra, ali Ele sofre, ali Ele é preso. Aquela hora era a hora de trevas para Jesus. Ele é levado ao sinédrio, e no sinédrio Ele é cuspido. É levado ao pretório, e lá Ele é escarnecido. Ele é levado para a cruz, e lá Ele verte o sangue. Lá Ele morre vicariamente, porque morte vicária é morte substituta. Era para mim e para você estar lá naquela cruz, mas Ele morreu em nosso lugar. Morte vicária. Ele então é sepultado, Ele morre naquela cruz, é sepultado, mas ao 3º dia Ele ressurge dentre os mortos. E Ele então é levado para o céu, assenta-se à direita do Pai, onde Ele intercede pela igreja, onde Ele comanda o universo, céu e terra, onde Ele dirige a sua igreja. Sim, Ele dirige a sua igreja. Por que é que Ele dirige a sua igreja? Porque Ele é o fundamento da igreja, Ele é o alicerce da igreja. Oh, aleluia! Ele é a proteção da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja. E eu vou finalizar a minha palavra, porque eu preciso dar o tempo para o coral cantar. Esse mesmo Jesus que eu estou pregando, Ele há de voltar repentinamente, pessoalmente, gloriosamente. E quando Ele voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso e seremos arrebatados para participarmos primeiramente do tribunal de Cristo, onde cada crente vai receber a sua recompensa, o seu galardão, pelo trabalho prestado ao reino de Deus aqui na terra. Saindo do tribunal, vamos para as bodas do Cordeiro, casamento, Jesus com a igreja. Só vai ser festa, só vai ter alegria. Lá não vai ter tristeza, escute, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui para ser adorado. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Coloca-se em pé adorando a Deus, irmão. Dê um glória para Ele esta noite. Levante a mão mais alto que você puder e renda a Ele a tua adoração. Oh, aramando que rinicanto que chocarabacai. Urinion de cacho que repetou palabarabacai. Jesus está aqui, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Esta é a vida de Jesus, é a história de Jesus. E a mensagem que Ele deixa para nós é esta hoje: todo aquele que o receber,
passa a ter direito de ser chamado filho de Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você já recebeu Jesus, então você passou a ser chamado filho de Deus. Mas tem alguém aqui que não tomou a decisão ainda? Tem alguém aqui que não tomou a decisão de ser filho de Deus, entregar a sua vida para Jesus, ser um crente na pessoa bendita de Jesus? Quem sabe você parou na caminhada cristã? Tem alguém? Aonde está? Eu não vou demorar, não posso insistir muito. Eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Eu vou orar por você, por sua salvação, para que você também possa ser chamado filho de Deus. Ele quer te chamar de filho, e você poderá chamá-lo de pai. Aonde está uma pessoa? Todos são